Well, hello guys, Coach Esteban 101 speaking over here. Hoje estaremos conhecendo mais sobre o Common European Framework of Reference. E esse já é o quinto vídeo que eu estou fazendo com relação a esse quadro comum de referência. É porque hoje estaremos fazendo o nosso nível C1. O Common European Framework of Reference é uma das métricas que tem, e especialmente na Europa, que nasceu em 1988, para medir qual é o seu nível de fluência em inglês. E ele mede as 4 habilidades: a fala, a leitura, a audição e a escrita. Após esse vídeo hoje, vocês conhecerão algumas das características que essa pessoa que esteja no nível C1 do Common European Framework of Reference deve ter para conseguir se manter nesse nível ou chegar já depois num patamar mais alto. Lembrando que os primeiros 4 níveis que conversamos foram o nível A1 e A2, B1 e B2, e hoje estamos no C1. Você pode se referenciar a esses vídeos no meu canal do YouTube, Coach Esteban 101. Good? Se você está curtindo esse conteúdo, dá um clique no inscrever-se ou subscribe se seu browser está em inglês. Se não está em inglês, coloca já em inglês, gente. Vamos lá, começa por pequenos passos, mega top. E você coloca aí um clique no sino, onde você receberá as informações de quando o Coach Esteban 101 liberou um novo conteúdo, um novo vídeo. Good, guys? Então, sem mais preâmbulo, vamos conversar sobre esse nível C1. Ele já é considerado um dos níveis avançado, já para de ser um Upper Intermediate, que nem o B2, e passa a ser um nível avançado na língua. O nome desse bloco é Proficient User, ou seja, usuário proficiente. Significa que você tem uma proficiência na língua, que consegue dominar a língua bem mais. E o nível especificamente, o C1, tem a sigla de EOP. E EOP significa English for Occupational Purposes. Ou seja, basicamente que a pessoa que está nesse nível normalmente pode usar já a língua em termos de trabalho, em termos profissionais e acadêmicos. Por quê? Porque ele tem um amplo rango de vocabulário, ou seja, a quantidade de vocabulário que ele pode perceber não é só conseguir falar, porque você usa uma porcentagem muito baixa do vocabulário que você sabe. Uma coisa é o seu vocabulário passivo, que é o vocabulário que você reconhece, que você consegue compreender, mas que não necessariamente você usa no seu discurso. E uma outra coisa muito diferente é o seu vocabulário ativo. E no nível C1 do CFR, o seu nível de vocabulário passivo já ultrapassa os 10 mil palavras, 10 mil word families para cima. Isso faz com que a pessoa que esteja nesse nível tenha uma comunicação sem esforço. Significa que um effortless communication. E quando falamos em effortless communication, logicamente estou me referindo ao speaking especificamente, embora já estaremos falando sobre cada uma das habilidades em específico. E também, como o inglês é uma mistura de 4 grandes habilidades que vocês já sabem, que é a fala, a audição, a leitura e a escrita, as pessoas no nível C1 conseguem entender textos mais longos e que precisam de mais atenção. Então, understand demanding longer texts. Understand demanding longer texts. Entendimento de textos longos e que precisam de mais detalhe. Continuando aqui, vamos estar vendo sobre cada uma das 4 habilidades e vamos começar pelo reading, a habilidade da leitura. É um skill, como todo skill, ele é treinável. E a intenção é que se você quer chegar no nível C1 do CIFR, você deverá entender qualquer tipo de correspondência. E-mail, jornal, qualquer artigo que seja escrito na internet, um abstract e assim por diante. Qualquer tipo de correspondência em detalhe. E também você deverá entender instruções longas e complexas. Eu vou dar um exemplo, aquelas instruções dos testes que você faz de proficiência. E aliás, se você quer conhecer qual que é o teste que você deveria fazer com relação ao seu objetivo, você pode entrar no meu canal do YouTube e conferir lá
o teste, qual o teste de proficiência que eu preciso fazer. Good guys, e aproveitando, se você está gostando do conteúdo, dá um clique ali e em inscrever-se e colocar o sino para você receber as indicações de quando o Coach Esteban 101 faz um vídeo novo, alright guys? Então você deverá entender instruções longas e complexas que nem nesses testes. Eles falam, são aproximadamente uns 25 a 30 segundos de uma pessoa dando instruções. Significa que você deve reter informação que começou há 30 segundos atrás e você conseguir juntar toda essa informação para compreender com exatidão o que deve ser feito. E uma pessoa do nível C1 consegue realizar isso sem problema nenhum. Vamos passar agora para o writing. Então vamos abrir esse negócio aqui. Good. E no writing ou na escrita, a pessoa que quer estar nesse nível deverá expor com amplamente pontos de vista. Significa que você deverá conseguir escrever a sua opinião e argumentação dessa mesma opinião num texto sem problema nenhum. E assim, claro, se a pessoa consegue expor a sua opinião é porque ela consegue desenvolver argumentos sistematicamente. Ou seja, vai trazendo um argumento atrás do outro e pode até ter contra-argumentos, counter-arguments. Não sei se fala assim em português, se não fala assim em português, ressignifica. Counter-arguments, que são quando a pessoa está debatendo com você ou expondo a opinião dela e você quer rebater essa opinião com seus próprios argumentos. Pode ser na parte da escrita. Isso é amplamente usado normalmente no ambiente de trabalho, quando você está trocando e-mails com outra pessoa. Se você percebe, você analisa. Normalmente as pessoas, quando estão discutindo sobre algum tipo de processo ou alguma tarefa a ser feita, ela passa seu argumento para outra pessoa estar passando seu contra-argumento ou counter-argument. E assim por diante. Então, você conseguir fazer isso em inglês posicionará você no nível C1. Lembrando que se você consegue fazer uma dessas, você não pode dizer, eu sou nível C1. Existem testes que você deve fazer para certificar que você está nesse nível. E finalmente, conseguirá escrever descrições detalhadas de temas mais complexos. Termos técnicos, gramática mais ampla e tudo que tem a ver com os discursos ou tipos, parts of speech, vamos falar que são os tipos de discursos mais complexos. Good? Passando depois disso, vamos para o listening. Oh yes! Oh! Listening. E aqui uma das coisas que muitos dos meus coaches eles falam quando eles dizem que querem falar inglês é manter e entender uma conversa com nativo. Não é manter e entender os nativos como eu coloquei aqui dentro, porque você não pode... Bom, você pode manter e entender um nativo, só que eu estou falando sobre conversa. Manter e entender uma conversa com nativos é um dos pontos, os itens almejados pela grande maioria das pessoas que estão aprendendo inglês. Reconhecer idioms e coloquialismos. Os idioms são aquelas expressões tipo, por exemplo, it's raining cats and dogs. Tá chovendo muito forte, nem sei como fala isso em português. Mas, it's raining cats and dogs quando está chovendo muito. Desse tipo de idioms ou expressões idiomáticas e coloquialismos. Quando a pessoa consegue compreender palestras, discussões e debates. Então, aliás, nesses últimos tempos estão tendo, politicamente falando, vários debates em toda parte do mundo e muitos deles são feitos em inglês. Se você consegue assistir um desses debates em inglês e entender o que as pessoas estão argumentando e as coisas pelas quais eles estão brigando ou debatendo, significa que seu listening está bem desenvolvido para esse tipo de coisas. Ou se não, entra lá no site TED Talks, o melhor site para você assistir palestras sobre qualquer tipo de coisa que você queira assistir. E por fim, ou por último, filmes e seriados com slang. O que significa isso? Hoje, se você manter um nível B1, B2, você conseguirá assistir episódios de alguns dos seriados que são mais normais, tipo Friends, How I Met Your Mother e assim por diante. Aquelas comédias que são com o público lá atrás de tudo isso aí. Então, quando isso acontece, esses são seriados que eles têm uma maneira de falar mais simples.
E quando eu coloco o listening com filmes seriados com slang, o slang é shortened language, são os tipos de expressões, não, de mudanças no idioma que as pessoas foram fazendo à medida que o tempo passa para fazer o idioma mais curto. Tipo, quando alguém fala ain't. Ain't é uma coisa amplamente usada para falar o negativo daquele verbo amado de todos, to be. Então você diz, I ain't got no time for that, é uma frase bem famosa. É tipo, I don't have time for that, mas é quando a pessoa quer usar o to be. Filmes e seriados que a pessoa consegue já pegar, que são aquele, vamos dizer que está sendo gravado em uma região muito específica e lá eles usam bastante gíria e termos bem precisos dessa região, significa que a pessoa consegue compreender essa parte do listening. E agora vamos para a última habilidade, o speaking. What? Yes, o speaking. O speaking, se você quer estar no nível C1 do Common European Framework of Reference, você deverá apresentar uma comunicação sem esforço. Ou seja, que a pessoa não veja sofrimento na sua cabeça quando você vai responder uma pergunta, que você pergunta alguma coisa e daí você está sofrendo na cabeça lá horrivelmente. Isso não pode acontecer no teu speaking. Além disso, o seu léxico deve ser amplo. Quando eu falo de léxico amplo, significa você ter um monte de palavras que pode ser desnecessária no dia a dia, mas são palavras que você conhece e que você usa. É aquele vocabulário ativo que eu te falo, mas seu vocabulário, como o seu vocabulário passivo deve ser muito amplo, o seu ativo também é amplo. Termos técnicos, termos que você use que não sejam comuns para serem falados, tipo holofote. Eu já falei sobre essa palavra, que eu acho uma palavra maravilhosa, que eu nunca uso na vida, só usei nos vídeos aqui. Mas esse tipo de coisa, um léxico amplo. No momento de você se expressar, deve ter uma precisão gramatical. Embora não seja absolutamente necessário que você fale a perfeição para você conseguir se comunicar no idioma, como eu já tenho falado algumas vezes, para você ter esse nível ou ser reconhecido como uma pessoa com nível C1 no idioma, você precisa ter precisão gramatical. Ou seja, a sua gramática deve ser flawless, deve ser maravilhosa, deve ser exata. E, por último, a sua fala já consegue ser mais formal, mais polite, vamos dizer, o que traz a percepção para as pessoas de uma fala mais confiante. Seu vocabulário será mais formal, o que faz que também você soe mais confiante. What? Yes! Olha só que top! Se você tem uma maneira de se expressar mais formal, mais calma, a confiança que você passa para os outros, ou a percepção de confiança sua no idioma aumenta. E a seguir eu vou te mostrar algumas das frases típicas que uma pessoa nesse nível conseguiria estar falando com relação a argumentos, estar apresentando sua opinião, dar dados precisos ou contra-argumentos e assim por diante. Então eu vou colocar alguns exemplos. Existe muito tipo de coisa, não significa que você deve saber essas frases para ser falando, oh, eu sou nível C1 porque eu sei essas frases aí. Não, não é isso aí. Alright, então let's go, vamos lá. Speech examples são exemplos de discurso que você usará sendo nível C1 do Common European Framework of Reference. Joanne felt completely devastated. A Joanne se sentiu completamente devastada. Não sei se é devastada existe, se não existe ressignifica, mas devastated é uma pessoa que ficou tipo, não, chocada demais, ficou muito ruim. No doubt he will bring his dog as usual. Aqui a chave dessa frase, eu vou te dizer qual que é a chave que pode dizer que você está nesse nível, justamente. Aqui é quando você expressa um sentimento. No doubt he will bring his dog as usual. No doubt he significa que sem dúvida ele fará alguma coisa. To cut the long story short, isso realmente é uma idiomatic expression. Então tem to cut the long story short, para fazer a história mais curta. To cut the long story short, I suppose that could be an option. Eu suponho que isso pode ser uma opção. Então, talvez isso pode ser uma opção. Claro, você no dia a dia você pode falar isso de uma maneira bem mais simples, mas I suppose that could be an option. Olha só o formalismo desse tipo de frase. Tem expressões curtas como that's amazing, que eu uso bastante. Eu amo essa frase. That's amazing, isso é maravilhoso. Ou oh, you poor thing. Oh, coitadinho. Oh, you poor thing.
Vamos passar para a próxima que diz I have to admit that blá 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 blá. Eu devo admitir que blá 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 blá. I have to admit that. E por último, you may be right, but I still think that. Isso aqui é um contra-argumento, olha só. Você pode estar certo, mas eu ainda penso que. You may be right, but I still think that people can learn English by themselves. Você pode estar certo, mas eu ainda acredito que as pessoas podem aprender inglês por si sós. Good? Então, esses são alguns exemplos do speech de discurso que as pessoas no nível C1 podem falar. Lembrando que, de acordo com o objetivo que você tenha, você poderá usar estar nesse nível, ou o fato de estar nesse nível para alguma coisa em específico, como, por exemplo, conseguir se matricular no mestrado, conseguir se matricular num doutorado, você conseguir fazer parte de um doutorado internacional e até cargos de gestão nas grandes multinacionais precisam de uma pessoa que tenha um nível C1. Por quê? Porque é uma pessoa que se expressa de acordo com o nível do seu cargo e numa língua estrangeira, que é a língua que é falada mundialmente. Good, guys? Então, até agora vimos quais que são as características do nível C1 do Common European Framework of Reference, que é o English for Occupational Purposes. Vocês conheceram algumas das características das 4 habilidades, a fala, a audição, a leitura e a escrita. E eu dei alguns parts of speech, que são especificamente as partes de discurso, alguns exemplos de tipo de frase que uma pessoa nesse nível falará. E lembrando você que se você quer chegar a ser um executivo top da empresa, ou você quer chegar a fazer um doutorado, você quer chegar a fazer um mestrado, ou você quer fazer uma viagem e conseguir debater sobre as culturas que você está conhecendo, você pode estar precisando de ter esse nível C1. Agora, eu posso te falar isso, posso te dar frases, mas a única pessoa que chegará lá é você realizando o esforço que deve ser feito para chegar lá. Good, guys? Se você curtiu desse conteúdo, não deixa de deixar seu like ali embaixo, deixe seu comentário, por gentileza, e inscreva-se no canal, ali onde diz inscrever-se ou subscribe, para que você receba notificações do Coach Esteban 101. That's it for today. I'll see you in a further video. That's Coach Esteban 101 speaking over here, and bye bye bye.